É, galera, 8-0, o futebol não foi convincente. Nós jogamos contra o Madureira, não dá para se esquecer disso, não é verdade? Porém, o Flamengo fez a obrigação, entrar, vencer, e venceu muito bem. Até aí, tudo ok? Tudo ok, né? Mas a noite não acabou como todo rubro-negro esperava. Aliás, ser Flamengo é isso. Novidades, surpresas, decepções, raiva, alegria, todos esses sentimentos eles se misturam quando a gente usa e torce por esse manto. Logo após a coletiva, em menos de 30 segundos, Boto comunicou a Felipe Luiz a sua dispensa. É, galera. E assim começamos o dia 3 de março de 2026. Alexandro fala sobre o comprometimento do Flamengo. Leonardo Jardim é o mais cotado a assumir o comando técnico do nosso time. Tem mais? Tem. Flamengo, enfim, acertou a contratação da joia mexicana que nós trouxemos na semana passada. Reyes chega ao Flamengo, possivelmente ainda essa semana, inicialmente, defendendo o sub-20. Vamos falar sobre já já, amigos. Fala galera, rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Antes de você começar com a notícia, vamos falar sobre coisa boa? Bora? Vamos. Vamos. Amigos, hoje é dia de uma entidade na história do Flamengo. Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Galinho, como Zico, o nosso maior ídolo que junto com aquela geração dos anos 80 nos trouxe tanta alegria e histórias a serem contadas. Sem dúvida nenhuma, o combustível de crescimento dessa enorme nação que até hoje só traz orgulho e alegria. Então, apesar de ser um dia chato para o rubro-negro, é um dia feliz também. Zico, parabéns. Parabéns, Zico, muitos anos de vida, muitas saúdes e que a gente possa prestigiar você por muitos e muitos anos. Sem dúvida. Bom, galera, então bora lá, né, começar com as notícias. E uma delas, nessa madrugada, pegou todos nós de surpresa. Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo. A decisão foi anunciada poucas horas depois da partida contra o Madureira e partiu diretamente da diretoria do Flamengo. O treinador não resistiu ao pior início de temporada do clube nos últimos 10 anos, com a perda da Supercopa e também da Recopa. Vamos à nota oficial do Flamengo? O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira, dia 3, Felipe Luiz não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele deixam o clube também Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e ao técnico Felipe Luiz por tudo que foi conquistado e compartilhado nessa jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Bom, galera, o Felipe encerra sua passagem no Flamengo com números expressivos, tá? 101 jogos, 69,9% de aproveitamento, 63 vitórias e 5 títulos, incluindo Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele sai do Flamengo como um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube, tá, galera? Assim como todos nós, o Felipe Luiz também foi pego de surpresa. A notícia caiu como uma bomba pouco depois da vitória por 8-0 sobre o Madureira. Mas o cenário aparentemente já vinha se desenhando aí ao longo dos últimos dias, tá? Não houve justificativa na conversa com o treinador. O Felipe também não esperava esse desfecho, já que não havia sido comunicado de qualquer possibilidade nesse sentido. Segundo informações, essa decisão já estava encaminhada antes mesmo da partida de ontem, só que ninguém sabia. Ainda sem saber que estava dando as suas últimas declarações como técnico do Flamengo,
O Felipe falou na coletiva ontem sobre a pressão ao longo das últimas semanas, que iriam continuar lutando para sair dessa e trabalhar forte. Após a coletiva, porém, foi chamado por José Boto e comunicado do fim do trabalho. Segundo o pessoal do GE, essa conversa durou menos de 30 segundos. Ele sequer conseguiu se despedir do elenco, que já tinha, saído do estádio, mas ele deve ir, óbvio, no Ninho do Urubu nos próximos dias aí para conversar e se despedir dos companheiros. A decisão partiu do presidente BAP, que ligou para o Boto e pediu que se reunisse com o treinador. A diretoria já analisava esse movimento com os resultados ruins desse início de temporada. O BAP não estava satisfeito com o rendimento da equipe e chegou a cobrar de forma mais dura tanto a comissão técnica como os atletas. Nós falamos isso aqui no canal. Agora, sendo bem sincera com vocês, galera, independentemente do começo de ano ruim que o Flamengo vinha enfrentando, não se demite um dos maiores técnicos da história do clube, como foi com o Felipe Luiz. Ele merece respeito, merecia pelo menos saber que ontem seria a sua última coletiva, que foi o seu último jogo, e se despedir de forma justa, como ele merece, de todos nós e de toda a torcida do Flamengo. Nós não somos um time com diretoria profissional? Não se despacha um ídolo pelas portas do fundo sem ele ter feito nada com a instituição. Os resultados estavam ruins? Sim, muito, todo mundo concorda com isso. Mas da forma como dizem que foi feito esse desligamento do Felipe, é algo surreal. Sabe, galera, o Flamengo, depois de ter conquistado 5 títulos em 2025, a gente sempre falou a mesma coisa. O futebol apresentado dentro de campo, ele era sem sal e sem açúcar. A estratégia que o Felipe Luiz sempre adotou, para nós, torcedores do Flamengo, era inconsistente. O time muitas vezes não mostrava garra. E aquele futebol que todo rubro-negro gosta de ver, não era apresentado dentro de campo. Estranhamente, algumas coisas nesse intervalo de tempo aconteceram que deixaram muito claras, talvez, a intenção. E isso não é teoria da conspiração, são fatos. Exemplo, a renovação totalmente conturbada de Felipe Luiz ao final de 2025, início de 2026, ao qual o treinador pedia facilidades de saída, salário de treinadores top dentro do mercado brasileiro. Até aí cada um briga pelos seus interesses. Naquele instante se chegou inclusive a cogitar a busca por outro treinador. Aí de repente, eis que aparece Leonardo Jardim. Fez um bom trabalho em 25 pelo Cruzeiro, fato. Levou o time a, parece que, terceira posição no Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, e tudo conspirava a favor de o treinador ter continuidade. Eis que, de repente, aparece Leonardo Jardim falando que não tinha cabeça e nem saúde física para continuar o trabalho à frente do time mineiro. Show! Se desligou, foi para a Europa, lá ficou 2 meses. Essa semana, ele diz que já está apto a voltar a trabalhar e que em março gostaria de assumir um novo projeto. E o Flamengo começou a dar indiretas e buscá-lo dentro do mercado. Ainda ontem nós trouxemos isso. Estamos abertos a voltar para o Brasil. Foi o que Leonardo Jardim falou. Aí, curiosamente, nesses últimos dias, a família do Pedrinho, presidente do Cruzeiro e dono da SAF, fez um casamento ao qual o Leonardo Jardim foi convidado. E ele soube, por intermédio de notícias, que os empresários que tomam conta da carreira de Leonardo Jardim já estavam indo para o Rio de Janeiro para conversar e firmar contrato com a diretoria do Flamengo. Imaginem que climão não deu isso. A verdade toda é que Leonardo Jardim é um nome muito desejado há tempos para assumir, coisa que lá atrás, inclusive, acabou não dando certo, o comando técnico do Flamengo. Pelo que mostrou no trabalho do Cruzeiro, é um bom nome. Pelo que nós temos de expectativa, seria, assim, um momento bastante interessante para a chegada. A gente não pode esquecer que quando o Flamengo quis Felipe Luiz para o time principal, nós sabíamos de todas as variáveis. Um cara que começou do sub-17 para o sub-20 para o profissional. A experiência dele era rasa.
Ele tinha muita coisa e tem a viver e aprender no mundo do futebol. Mas como a Ju falou, e eu reitero isso aqui no canal, pela história, o nome e, além de tudo, ser um torcedor do Flamengo, independente de gostarmos ou não do trabalho dele, a saída do Felipe poderia ter sido de maneira diferente. Pelo menos mais bonita, né? Respeitosa. Respeitosa. Bom, duas coisas aí para falar. Primeiro, Leonardo Jardim, já falei aqui no canal várias outras vezes, é um bom nome para o comando técnico do Flamengo. Eu acho ele sim um grande técnico, só que é o seguinte: trabalhar no Cruzeiro é uma coisa, trabalhar no Flamengo é outra completamente diferente, que fique claro se ele realmente vier. E não estou falando que ele é um técnico ruim, tá, galera? Estou falando das diferenças de trabalho. A pressão aqui, vocês sabem que ela é muito grande. Felipe Luiz, Muito inclusive, grande. havia dito numa coletiva dessas pós-jogo que sentar na cadeira de técnico do Flamengo é uma das mais complicadas dentro do Brasil. O que não é mentira, é verdade, né, galera? E o segundo comentário é, independente de qualquer coisa, a gente criticava muito aqui as atuações do Flamengo, a gente discordava de muita coisa que o técnico Felipe Luiz fazia na beira do campo, mas o Felipe Luiz, como pessoa, sempre foi sensacional, sempre respeitou muito o Flamengo e a gente deseja para o Felipe Luiz muita sorte na continuidade do seu trabalho e agradece também por todas as alegrias que ele deu para nós, torcedores do Flamengo, principalmente no ano de 2025. As tristezas também não podem ser esquecidas. Não. Afinal de contas, a gente tem que entender que nem tudo serão flores na nossa história. Teremos momentos ruins. Infelizmente, a gente nunca quer que eles cheguem, né? Sempre quer o time, uma locomotiva destruindo tudo e todos pela frente. Mas, quando isso acontece, liga a lampadinha e fala, opa, as coisas também podem dar errado. E, como a Ju disse, que seja feliz, que brilhe pelo mundo. Seguindo com as notícias, o Flamengo fez 8-0 no Madureira e garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca. Mas mesmo com a goleada, vocês viram, né? Técnico demitido e papapá, e o clima de pressão continua. Após o jogo, o Alexandro foi questionado sobre aqueles protestos que aconteceram no sábado na porta do Ninho do Urubu. E pasmem, ele disse que o elenco sequer foi comunicado oficialmente sobre aquele ato. Segundo ele, o comprometimento do grupo continua o mesmo de 2025. A única coisa que mudou foi os resultados. Ele disse assim: sinceramente, através da diretoria e da segurança não chegou esse comunicado para os jogadores. Essa é a verdade. Não tenho problema nenhum em ir conversar. Não sei se essa conversa iria mudar algo. O que já começou a mudar foi o desempenho em campo. O grupo é comprometido. Nosso comprometimento do ano passado não mudou em nada, mudaram os resultados, porque até agora não conseguimos os títulos. Sinto muito por esse distanciamento da torcida e do grupo, porque é uma coisa que ninguém queria. Bom, amigos, com a vitória por 8-0, o Flamengo avançou agora para a decisão do Carioca e vai enfrentar novamente o Fluminense. Esse será o 6º Fla-Flu em finais estaduais nos últimos 7 anos, ou seja, as duas potências aí do Rio de Janeiro, né? Segundo o Alexandro, o elenco tentará se blindar das reclamações da torcida para esse jogo. Bom, galera, o Flamengo agora volta a campo no domingo para essa decisão. Depois de tudo que aconteceu de ontem para hoje e nas últimas semanas aí, vamos ver como que esse time vem para esse jogo psicologicamente, né? São tantas interrogações criadas, né? É. E continuando com as notícias, na semana passada nós trouxemos que o Flamengo estava atrás de uma promessa mexicana de 18 anos, o Diego Reyes, que jogava pelo América do México. Segundo o portal GE, o Flamengo efetivou a contratação do jogador. Eu vou repetir, é uma promessa. Esse jogador dizem que por lá arrebenta, inclusive já vestindo camisa da seleção da categoria e do time principal do América. Ou seja, o cara já tem um pouquinho de know-how. Ele chega para o Flamengo com o objetivo de, primeiro, fortalecer o sub-20. Segundo, ter oportunidades. A gente não sabe qual é a mentalidade do novo treinador no time principal. A gente deseja ao garoto muito boa sorte, seja bem-vindo,
contribua. O Flamengo, caso goste do futebol apresentado pelo menino, vai ter a intenção de compra no final do empréstimo, que tudo dê certo e vamos para cima. Seja bem-vindo, que seja muito feliz aqui, tenha muito sucesso junto com a nossa garotada e possivelmente no futuro com os nossos meninos do profissional, né? Eu adoraria ver um rei no meio-campo, seria lindo. Meu Deus. Então, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, ufa! Tchau, tchau.